Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Hoje nós teremos um convidado muito especial e eu tenho certeza que ele vai trazer a sua experiência e dessa experiência nós vamos tirar aqui muitos ensinamentos. Tenho certeza que vocês vão gostar. E claro que eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar os seus comentários e compartilhar muito. É muito importante vocês compartilharem. Bom, então vamos para mais um 1818. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Clara Lambert e espero que vocês estejam tendo uma boa semana, um bom dia. Hoje nós temos um entrevistado que vai ser muito legal, o episódio de hoje, e ele se chama Valdeci Carneiro. E eu vou pedir, por favor, Valdeci, se você pode se apresentar para o pessoal que está assistindo. Oi, eu sou Valdeci Carneiro, eu sou psicoterapeuta, psicólogo, hipnoterapeuta. Bom, e hoje eu acho que a gente vai falar um bocadinho sobre hipnose e espiritualidade, né? Isso. Eu acho que é um caminho bom para a gente pensar, para caminhar nisso. Isso. Bom, então, não podemos esquecer que a gente começou num momento, né? Que é a nossa infância, como que a sua infância foi, seus pais influenciaram nas suas decisões hoje nesse caminho que você acabou de citar. A influência da família sempre tem uma relevância na nossa formação. Então, conta para nós um pouco, Valdeci, como é que foi essa sua formação lá na sua mais tenra idade? Na verdade, Marcelo, eu venho de uma família grandinha, tá? Por isso que hoje minha família é mais ou menos também de tamanho. É grandinha. Eu sou o 20º filho. Nossa! 20º filho. E quando eu nasci, minha mãe já tinha 42 anos, numa época que se dizia que a mulher não poderia engravidar depois dos 35, né? Meu Deus, 20º filho? 20º filho. E eu sou... Na verdade, são 22 gravidezes que ela teve, mas não vingou os 22 filhos. Tá. Quando eu nasci, eu era o nono da história, o nono dos que estavam ali sobreviventes. Tá. E o caçula, no final das contas. Mas a história com a hipnose, ela acontece assim. Eu acredito que eu estava com 14 para 15 anos de idade. E eu ganhei de um amigo já falecido, de um amigo dos meus irmãos, que virou nosso amigo também, já falecido, ganhei um livro que falava sobre o poder da mente. E nesse livro eu li eu sempre gostei muito de ler, né? Desde pequeno, desde antes de entrar na escola eu lia bastante. E eu li naquele livro uma história de um soldado que ele era ferido, teoricamente mortalmente, né? E só que ele foi encontrado horas depois, com o sangramento com a ferida sem sangramento, sem estar sangrando, e deu tempo de socorrê-lo. Quando perguntaram, o pessoal estranhou por que ele não tinha morrido. Ele falou: olha, quando eu percebi que o ferimento seria fatal, que era um lugar que seria fatal, eu entrei em auto-hipnose e dei comandos para que reduzisse a circulação sanguínea no local. Aliás, isso se faz hoje muito em trabalhos nos operatórios, né? nas cirurgias, e muito no setting dos odontólogos, dentistas, para reduzir sangramento gengival e outros, né? Bom, não foi bem um pensamento consciente. Hoje eu avalio isso, foi muito inconsciente, de se essa coisa ela pode salvar a minha vida, salvar a vida de alguém, então é digna de ser estudada. Mas aí minha caminhada eu fui coordenador de grupos de jovens de igreja católica, depois fui para Umbanda aos 17 anos. Então tem um pouquinho de tempo, né? Como diria o Silvio Santos, mais de 25 anos já nessa história. Um pouquinho mais? Um pouquinho. E ali, aos 17 anos, eu começo a estudar os estados alterados de consciência, estados de transe. Começando pelo transe mediúnico. Mas ainda com aquela história lá do soldado, com tudo aquilo. E tive a felicidade de ter, direto ou indiretamente, bons professores, né? Eu falo indiretamente porque eu aprendi hipnose sozinho. Mas indiretamente porque eu li bons autores, porque eu tive contato com bons autores. Um deles é um psicólogo, parapsicólogo, e era chefe de terreiro em Brasília, que se chama Túlio Alves Ferreira. Está com mais de 80 anos hoje. E foi o primeiro livro que veio parar nas minhas mãos sobre Umbanda, na época, chamado Casos Verídicos e Fenômenos de Umbanda. Tinha sido editado pela editora Pensamento. Então, dali foi despertando essa ideia do transe, o que era o transe, como é que é o transe, como é que é essa influenciação, o que caracteriza o transe mediúnico, o que caracteriza o transe anímico ou o transe hipnótico, né?
E aí a gente vai estudando outras coisas. Um deles foi Edgar Cayce, que era um indivíduo que ele era católico, e bem católico mesmo, que em estado de transe ele falava de assuntos que a religião dele não queria. Por exemplo, sobre vidas passadas, sobre civilizações antigas, sobre vida em outros planetas. E Cayce ficou conhecido como profeta adormecido, justamente por isso. Ele era usado, inclusive, por médicos para consultar pessoas. Quando o médico não conseguia resolver, botava o Edgar Cayce, entrava em transe e ele apontava qual era o problema da pessoa e às vezes dava até além do diagnóstico, dava o prognóstico também, né? Dizia o que tinha que ser usado para melhorar. Então, aí foi crescendo esse interesse. Esse interesse. E esse interesse ele vai se desenvolvendo dentro de você e isso te motiva a uma busca profissional, porque você é psicólogo. Sim. E essa busca te leva ao seu curso, à sua formação de psicólogo? Sim, mas veja assim, a formação de psicólogo era um sonho de adolescente. Ah, tá. Você já tinha isso? Isso, mas que por questões assim, falta de tempo, né? Eu ficava um pouquinho impedido. E aí eu fiz toda uma trajetória muito mais longa do que isso. Eu trabalhei com muitas outras coisas, tinha empresa na área de construção civil, trabalhei no metrô de São Paulo por 15 anos. E fui fazer psicologia já com 38 anos, quando eu já fazia tudo o que eu faço com hipnose e programação neurolinguística. Então eu fiz o caminho inverso. Eu fui primeiro para a terapia holística, para a hipnose, e quando eu fui fazer psicologia, eu já sabia o que eu queria. Era aquele resgate, tá, mas era uma vontade de entrar agora oficialmente para o meio da saúde. Ah, que interessante. Então você busca profissões aleatórias, né? Claro, para as necessidades materiais da vida, né? Mas continuou estudando ali como autodidata, enfim, pesquisando, trabalhando, para depois, lá aos 38, aí sim, para aquela formação dito acadêmica, né? Isso, mas veja assim, imagine a vida como paralelas. Então, eu sempre digo para o pessoal que você sempre pode fazer o que você gosta, mesmo quando você faz o que você não gosta ou o que você não quer. Então, eu nunca tive nenhuma frustração em relação ao profissional de falar... Tá. Se você me falasse hoje você vai montar uma empresa X na área de tecnologia, eu ia pegar o que eu gosto naquela área e ia fazer. Uhum. Então, eu acho que realmente isso dá para ser feito. Mas aquela vontade que eu falo que é a alma de terapeuta, ela sempre falou mais alto. Tem uma curiosidade que eu falo, sempre falei muito fechado nos cursos, muito menos na internet. Nos últimos tempos eu tenho falado mais disso. É que, de verdade, eu falo que eu aprendi a fazer terapia em terreiro de Umbanda. Depois que eu fui aprender, depois que eu fui para a formação, para os estudos, para a parte acadêmica. De ver a forma pragmática como dentro dos terreiros de Umbanda. E aí eu deixo a juízo de cada um, quem quiser deduzir se aquilo é real ou se não é. Mas mesmo se não for, e que traz tanto resultado, o que a gente quer no meio da terapia é justamente isso, não é? É resultado. É o resultado, é que a pessoa fique boa. Então, se ela está usando, se é um efeito placebo, se é uma autossugestão, se é qualquer outro mecanismo que a gente não conhece ainda, para mim isso acaba se tornando irrelevante. O detalhe é que eu via, e até me veio aqui à mente agora, uma conversa que eu tive alguns anos atrás com um neurologista do Rio de Janeiro, que eu não conheço pessoalmente, só pela internet, a gente batia papo. E ele me falou o seguinte, ele era ateu. Ele falou, Valdeci, para mim está mais do que provado que Deus não existe. Para mim está mais do que provado. Mas eu tenho um monte de paciente meu que não está dando resultado e que eu tenho um xamã aqui no Rio de Janeiro que eu mando ele para lá, eu mando para algumas outras pessoas conhecidas. Não que eu acredite no espírito que ele está falando, não que eu acredite no Deus que ele está dizendo, mas eu acredito que ele sabe alguma coisa sobre a mente das pessoas que eu não sei fazer. Eu falei, a gente não encontra pessoas dignas, né? Que não ficam inventando histórias. Porque é o que ele disse, ele não precisa acreditar que seja um espírito, ele não precisa acreditar no que eu acredito, no que você acredita, no que a Ana Clara acredita. Ele precisa saber que você está conseguindo um resultado. Se esse xamã ele consegue um truque na sua mente que resolve, ou se o outro terapeuta consegue, se a benzedeira consegue, e eu como neurocientista, ou como cientista, ou como não estou conseguindo, então vamos passar para o cara que resolve. Não tem tempo para a gente ficar com essa briguinha. As pessoas estão sofrendo. Sim, exatamente. Esse é o foco. Eu acredito que se a gente parasse... Hoje a gente tem que pensar o seguinte, eu falo muito pro pessoal
Recentemente saiu uma pesquisa falando sobre a área de saúde no Brasil. E nós temos 5 médicos para cada 1.000 habitantes, grandes centros. Em lugares mais recuados, Rondônia, isso chega a ser 2 por cada 1.000 habitantes. Psicólogo, a média Brasil é de 2 por cada 1.000 habitantes. E ainda tem gente brigando para disputar paciente a unha. Eu conheci um psiquiatra que também é da área espiritualista. Ele tinha um centro de trabalhos com ayahuasca em Mogi, e ele falava o seguinte: tem doente para todo mundo, tem paciente para todo mundo. E o pessoal está brigando pelo quê? Então eu acho que é mais ou menos aquela ideia de que eu quero provar a ferro e fogo que eu sou melhor do que você. Ou que eu posso e você não pode. Mas enquanto isso, enquanto essa briga acontece, as pessoas que são as maiores interessadas estão sofrendo. E a gente não precisa disso, né? Exatamente. Agora, hoje, pensando a sua espiritualidade, eu quero entender melhor, inclusive a questão da hipnose, essa coisa de estado alterado de consciência, eu acho que são temas muito, muito importantes. Mas hoje, do ponto de vista espiritual, você está em algum lugar, alguma casa, você segue alguma orientação específica ou não? Eu sigo o plano espiritual, especificamente. Tá. Eu acredito que a religiosidade teria que ser sempre maior do que a religião. Ou seja, a questão da espiritualidade em si. Uma instituição em si. Porque... Veja, até o pessoal, os espiritualistas falam muito isso, mas parece que na prática fica difícil de praticar, né? Deus não precisa de templos feitos pela mão dos homens, visto que o homem é o seu próprio templo. Não é isso que é dito sempre? Sim. E por que eu tenho que prender alguém? Eu respeito o que os outros pensam, respeito o que o outro acredita. É como se falar de iniciação. Eu tenho 40 anos de Umbanda. O que é iniciação de verdade? Se a gente for pegar na esteira do tempo isso, vou usar aqui um termo que os mentores gostam muito, a esteira do tempo, a gente vai ver que a iniciação, eles sempre dizem que o iniciado é o que conhece o início. E onde é que está o início? Eu estou repetindo aqui perguntas dos mentores, mas onde é que está o início? Dentro de cada um, dentro de cada alma. Eu tenho um amigo, Wagner Borges, da Projeção Astral, e o Wagner ele fala muito, ele vai para a origem também das palavras, ele fala que iniciação vem de inir, que quer dizer ir para dentro. Se a gente olhar em inglês também, inner é interior, que corresponde exatamente a essa mesma visão que os mentores falam. A iniciação é o ato de ir para dentro de si. Então, para que tanta iniciação? Tanto que eu tenho que responder para fulano, beltrano, ciclano, eu tenho que responder para a minha consciência. Então, cada um de nós é assim. Mas eu respeito quem pensa diferente, quem quer fazer diferente, porque é o caminho de cada um. Sim. Na realidade, nós realizamos hoje, eu tenho um grupo próprio, onde nós realizamos trabalhos com ayahuasca e relacionado com a egrégora de Umbanda, principalmente, né? Tá. Mas é um trabalho destacado do que você chamaria de federações, de grupos, de agremiações. Tá. É um trabalho isolado com algumas dezenas de pessoas, né? Que legal. Pode falar. Não tem um espaço, um local. Tem um espaço onde a gente faz. Tem. Que legal. Odessi, acho que 2 coisas que ficaram bem marcadas na sua última fala foi como o SUS, ele é importante, o SUS funciona. O problema é que é uma demanda muito grande para pouca pessoa, né? E a gente vive uma precarização no sentido de existem uma demanda muito grande e é difícil atender. A gente sabe que é difícil atender a população, mas quando a gente faz comparação com outros países, a gente vê o quanto a gente tem sorte de ter um sistema como o SUS, né? Aliás, eu não quero entrar em política, mas é assim. Eu tenho uma frase que o Ciro Gomes fala, eu não sou partidário dele, tá? Eu sou, como eu falo, eu não sou apolítico, mas sou apartidário. Eu acho que não dá para ser apolítico. Sim. Apartidário dá para ser. O Ciro Gomes fala uma frase que ele disse que fora da política não há salvação. Realmente eu acredito nisso também. Porque o ser humano é um ser gregário. Se ele é gregário, ele vive em grupos. Se vive em grupos, tem que ter o que se regule. Isso é política. Política é a arte de lidar com a polis, de lidar com os muitos. Então, se eu não tenho uma arte para isso, se eu não tenho uma ciência, um meio para isso, aí a gente não tem jeito mesmo. Sim. Mas veja, quando a gente fala do SUS, a gente tem tudo escrito o que precisava ser. Até as PNPICs, as PICs que estão lá, que são 29, a hipnose está no meio, a homeopatia, a acupuntura, a antroposofia, entre outros. E o pessoal continua naquela briguinha que eu falei do começo, em respeito a... verdade, mas o cara vai ser atendido... Eu dei muitas entrevistas no PNPIC 2018,
quando foi regulamentada a hipnose e outros, onde eu falei isso para algumas rádios do Brasil inteiro e rede de televisão. O paciente, esse pessoal das PICs, das práticas integrativas e complementares, no mínimo, eles dão aquela atenção primária. Sim. E que todo cidadão merece. Porque vamos fazer uma escalinha aqui do SUS que você me falou. Imagine que eu chegue lá no SUS hoje, eu não sei o que eu tenho. Estou com uma dor de cabeça, alguma coisa estranha. Aí o clínico geral, depois que eu conseguir marcar, que pode ser que demore 1, 2, 3, 4 semanas, era urgente, não era? Uma dor que eu não sei o que está na minha cabeça. O clínico geral fala, olha, eu recomendo que você vá para um neuro. Ligeiramente a gente marca um neuro para 2 meses depois. Quando chegou lá no neuro, o neuro fala, olha, eu preciso de uma ressonância magnética, que vai ser mais uns 3 meses depois. São quase 6 meses nessa brincadeira, já deu 6 meses. Se era uma coisa que estava numa evolução, e eu estou naquela angústia, eu não tenho nem atenção primária, se a gente pensar. Agora, se tivesse... Esquece se é placebo, se não é placebo, se é isso ou se é aquilo. Se esse cara estivesse fazendo acupuntura, fitoterapia, reiki, o que fosse ali dentro, ele estava, no mínimo, se sentindo aconchegado. Só que o nosso sistema, e aí não é o SUS, é o sistema com uma questão política. Ele coloca o indivíduo como se fosse um eletrodoméstico. Por que eu falo do eletrodoméstico? Porque veja o seguinte, eu chego lá com um liquidificador muito bom, modelo antigo. O dono da lojinha vai falar o que para mim? Olha, Valdeci, deixa esse motor aí, tá difícil. Você deixa o seu liquidificador aqui na prateleira, assim que chegar eu te aviso quando chegar a peça. Nós conseguimos ficar numa prateleira esperando por isso? Não conseguimos. Então é por isso que eu vejo que as PICs elas vêm para isso. Agora, na minha visão, na época da Covid, por exemplo, que é muito polêmico falar disso, a gente não foi pior porque nós temos o SUS. Sim, com certeza. Estados Unidos, o cara que recebia a notícia que o quadro dele era grave, como até a conta dele ele morrendo ia para a família, ele voltava para morrer em casa para não deixar dívida para a família. Porque você não tinha que hipotecar a casa. Isso. E a família ele sabia que ele morria e indiretamente ele estava matando os familiares. Sim. Então o que ele fazia? Sai do hospital, volta, acha um lugarzinho, só o buraco da morte, como tem lá no desenho lá Madagascar, né? Entra lá naquele buraco lá e vai morrer sozinho. E aqui nós não tivemos isso. Então, bom, o que eu vou falar aqui não é novidade, né? O grande problema não é o SUS, o problema é a corrupção. No mundo inteiro. Mas o problema é nosso. Por que é nosso? Porque para ter governantes mais honestos, nós temos que ser mais honestos. Eu continuo acreditando que cada povo tem um governo que merece. Se cada povo tem um governo que merece, é porque os governantes, os políticos, os patrões, tudo à nossa volta é reflexo do que nós somos. No momento que eu começo a mudar meu grau de consciência, isso começa a se elevar, que eles mesmos falam, opa, se chegar com esse discurso, a gente não vai ter voto. Mas eles continuam tendo. Sim. Mesmo com o discurso lá embaixo, o voto vem aqui em cima. Sim. São as distrações, né? Sim, então somos nós que temos que mudar isso. Sim. Só que a gente tem que ganhar cada vez mais consciência para isso. Eu não acredito que pode ser diferente. Eu concordo 1000%. É isso. E, ao mesmo tempo, a hipnose, né, Valdeci? O que é, de fato, a hipnose? Porque nós temos a de palco, sim, né? Que é a que aparece na televisão, que às vezes vira um espetáculo, né? E a clínica ou a terapêutica, enfim. Explica para nós o que é hipnose, porque eu acho que quem está nos assistindo tem uma curiosidade imensa de compreender isso. Eu posso dizer que tem até mais hipnose do que isso, né? Tem hipnose religiosa, tem hipnose política, né? Sim. Porque o indivíduo sobe no púlpito, lá no palco, e aí todo mundo, se alguém falar contra o que ele está falando, é capaz de ser linchado. Sim. Dependendo do lugar até. E dependendo do lugar Isso são fenômenos hipnóticos. Se a gente olhar o caso do Jim Jones, que levou quase 1000 pessoas ao suicídio, um suicídio coletivo, aquilo lá não é um fenômeno hipnótico? Aquilo lá é hipnótica, como que eu diria? É a tecnologia hipnótica sendo levada para o mal. Sim. Aí você fala, então a hipnose dá para usar para o mal? Então, uma faca é uma arma ou é um instrumento doméstico? Vai depender na mão de quem e em que momento. Então, mas o pior de tudo é aquela hipnose que é feita e que as pessoas não percebem.
que se a gente estudar bem, quem estuda bem hipnose vai saber que existem recursos linguísticos, recursos de palco, de oratória. Há muito tempo atrás, há muito tempo que eu digo 20 e poucos anos atrás, você via aqui no Brasil o pessoal fazendo campanha política. Vamos supor que o meu candidato é o Marcelo. Marcelo, 18 lá no... Aí eu sou o repórter, eu parava na frente do muro onde está pichado ali. Prefeito Marcelo. E faço toda a matéria na frente daquele muro. Mas está proibida a divulgação, a propaganda em rede de televisão. Mas está saindo em rede nacional ou na cidade inteira. Sim. Aquela propaganda que alguns vão falar, subliminar. Falo, não é subliminar, isso é supraliminar. Sim. O subliminar é quando está abaixo da nossa percepção consciente. O supra é quando está tão escancarado que você não percebe. Você não percebe que está gritando ali. Sim. E o pessoal faz isso o tempo todo. Quer ver? Tem um fenômeno de marketing que o pessoal, pouca gente conhece. É o caso da Ferrari. O tão decantado vermelho Ferrari, ele não é Ferrari. Ele é vermelho Marlboro. Isso foi quando foi proibido na Fórmula 1 associar com cigarro. Aí o patrocinador, já que não podia colocar mais estampado, o patrocinador exigiu que fosse a cor dele. Na hora que passava o carro vermelho ali, o cara metia a mão no bolso, pegava o Marlboro e acendia. Porque na mente dele, no cérebro dele, está o quê? Associado. Vermelho, Marlboro. E acende. Isso, Antônio Damasio, o neurocientista português radicado nos Estados Unidos, ele chama de marcador somático. Na PNL, Programação Neurolinguística, nós chamamos de âncoras. Então ficou ancorado para ele aquela cor que representa no cérebro dele cigarro. E ele acende o cigarro. Então, quer propaganda mais covarde do que essa, se pensar? Porque isso é um fenômeno hipnótico e a gente vai de arrasto. Sim. Então, tem um monte. Se eu sair na rua, eu vou mostrando. Olha, aqui, ó, isso aqui que estão fazendo aqui. Política, ilusão de escolha. Se a gente pegar fora... Teve uma vez e vive acontecendo, tá? No Nordeste, de duas pessoas da mesma família concorrerem. Posso falar o nome, né? Pode. Para governador há muitos anos atrás, e se não me engano, Paraíba, concorria Agripino Maia e Lavoisier Maia. Se o Agripino ganhasse, quem ganhava? Qual família ganhava? Maia. E se o Lavoisier ganhasse, qual era a família que ganhava? Exatamente. Então isso é o que a gente chama em hipnose de ilusão de escolha. Sim, sim. Então você pensa que você está escolhendo, mas você não está. Isso aconteceu há pouco, né? Com a família Reis. Sim, novamente. Que um deles tem sobrenome diferente, mas é a mesma família ainda. É a mesma família. Então veja, você está numa ilusão de escolha. Até tem aquela musiquinha que a Simone cantava, né? Que ela falava, se trocou, não mudou nada, jogo de carta marcada. Então a gente vive num fenômeno hipnótico, só que no fenômeno do transe negativo. O que é o transe negativo? É quando é um transe que gera dor, que gera insuficiência, que gera deficiências. Isso, para mim, é hipnose negativa. A hipnose, ela pode ser usada sempre como recurso de excelência. Terapia, comunicação. Vamos falar na comunicação da hipnose como ferramenta. Quando você viu o Silvio Santos falando, era hipnótico? Gugu? O Faustão, mesmo tendo gente que fala, eu não gostava, não me interessa se gostava ou não. Ele prendia o povo. O Serginho Groisman, e são todas pessoas que revolucionaram a forma de comunicação. Sim. Mas era de uma maneira hipnótica. Chacrinha, é bizarro, inclusive. Bizarro. O Chacrinha, com aquele disco de telefone enorme, com a buzina na mão. Buzina e jogando coisas nas pessoas. Troféu abacaxi. Não é do meu tempo, tá? Eu vi na televisão. Eu vi no Túnel do Tempo. No documentário que passaram recente. Programa lá que tinha... Túnel do Tempo era um filme, uma série que tinha... Era bom também, né? Passa numa TV aí fechada, aí passa, né? O Túnel do Tempo... Perdidos no Espaço. Terra de Gigantes, né? Aquilo ali era o cúmulo dos defeitos especiais, né? Não era efeitos especiais, eram defeitos. E eram as séries de hoje, né? Como as séries Sim, eram as séries de hoje. Era aquilo que você sentava, juntava todo mundo para assistir naquele horário. E era hipnótico. E é hipnótico. Você vê que hoje a gente vai quebrando muitas coisas, vai usando da forma que não deveria ser. Por exemplo, vamos falar da saúde. A hipnose clínica. O que a hipnose clínica faz e no que ela é usada? Tudo, eu brinco com meu pessoal, pergunta geralmente, onde é que você pode usar a hipnose? Em quem? Eu falei, em quem tiver um cérebro. Se o cara tiver 2, ele me atrapalha.
Um cérebro já está ideal. Ah, mas tal doença tem um cérebro, então dá para usar. É porque se criou no passado, quando eu falo no passado, não é muito distante, é até recente, né? Se você contar 30 anos atrás, não se usa hipnose em tal situação. Ué, baseado em quê? A maior parte dessas coisas estão baseadas em achismos. E esses achismos vêm do meio científico, acadêmico. Então eu falo que o meio acadêmico, a ciência, por si só já é um modelo. Um modelo é uma caixinha. É um modelo que é substituído por outros modelos. Então alguém vai lá e diz, não pode usar hipnose em quem está com depressão profunda se ele não estiver fortemente medicalizado. Aí os outros começam a replicar isso, porque o fulano de tal, que era autoridade, disse isso. Mas quem foi lá testar isso? O método científico diz que algo tem que ser replicável e refutável ao mesmo tempo. Se não foi replicado e não houve possibilidade de refutação, como é que eu posso dizer que isso é científico? Exatamente. Então a gente tem que aprender a olhar essas restrições que colocaram também com reservas. Porque enquanto isso não é visto, não é falado, como nós falamos agora há pouco, o povo continua sofrendo. Enquanto você tem recursos que são mais rápidos, duradouros. Por exemplo, eu tenho um protocolo que inclusive foi a base para o meu doutorado, que eu estou como doutorando ainda, não está fechado ainda, lá na Argentina, que é um protocolo que eu desenvolvi, protocolo Carneiro de Síndrome do Pânico. Foram mais de 70 pessoas tratadas, todas com inventários de Beck, que são inventários reconhecidos mundialmente pela cognitivo comportamental, no começo e no final do tratamento. Pessoas desde 17 anos de idade até 62 anos de idade. Desde 1 ano só de pânico até 22 anos de pânico. Todos que passaram pelo protocolo, que eram 3 sessões, mais uma devolutiva, melhoraram. Legal. Eu levei isso para 2 congressos. Todos. Mas qual é a voz corrente que a gente tem sobre síndrome do pânico? Que não tem cura, só tem manejo, só tem acompanhamento. Medicamento. Acompanhamento quer dizer medicamento. Você fez um sinônimo para mim. Mas veja, o que toda indústria, Marcela e Ana Clara, querem? Qualquer empresa, eu inclusive, se fosse possível, é a venda de recorrência, ou que hoje eles chamam de venda por assinatura. Sim. Então, se eu te diagnosticar aqui com hipertensão aos 20 anos de idade e você viver até os 80, eu tenho um cliente fiel por 60 anos. E aonde é que o povo se enrosca de novo? Não, mas esse remédio de hipertensão eu pego de graça na farmácia. Você pagou imposto. Mas alguém pagou esse remédio. Então a indústria recebeu por esse remédio de novo. Sim. Então continua valendo a regra dos 60, e que hoje já não é só 60, a gente já conhece um monte de gente batendo no 100. É só a gente vir de Cid Moreira até dias atrás, né? Sim. 97. Fernanda Montenegro, né? Fernanda Montenegro, 95, acho. O Tony Tornado. Eu tenho a avó de uma das terapeutas que trabalha com a gente, tem 97 anos. Teve um tio do meu sogro, faleceu com 101 anos, há pouco tempo. Então tá ficando cada vez mais alto. Então você já pega de 20 até os 100, são 80 anos de venda de um medicamento. Mas alguém fala para você que se você mudar a sua forma de se alimentar, se você mexer no sedentarismo ou em outras práticas que você faz, você pode perder esse rótulo de hipertensão? Alguém te fala isso? Não. Você vira refém, na verdade, do remédio. Você já está refém. É refém. Já está refém. E medo de parar de repente, né? Porque pode ser súbito. É um mal silencioso. A vida é um mal silencioso, na minha visão. Eu posso estar aqui e pronto, acabou, né? Sim. Então a gente tem que fazer o melhor. E o melhor é, inclusive, sair dessas armadilhas. Sim. Eu não estou dizendo que as pessoas que têm hipertensão não devam tomar remédio. Eu estou dizendo que existe uma série de outros recursos e tem estudos científicos que mostram isso e que dá para se mexer nisso. Na pior das hipóteses, ganhar qualidade de vida. Na pior das hipóteses. E por que ninguém quer tocar muito nesse assunto? Exatamente.
Uma coisa que eu acho que é um exemplo muito interessante da sua história, porque você falou que você entrou na faculdade mais tarde, né? Que não é o considerado... O que a sociedade pede. Porque eu ainda acho que é muito cedo você ter que ter 18 anos, 17 anos e já decidir o que você quer pra sua vida, que não é um fato, né? Mas a gente tem essa pressão, principalmente na época do ensino médio. É uma pressão absurda que o jovem sofre. Mas você teve uma visão muito mais madura da faculdade, né? Porque você conseguiu ter uma experiência de bagagem, que você já tinha um estudo muito aprofundado antes. E eu imagino que devia ter algumas questões, porque a gente sabe como o academicismo ele funciona. E a hipnose, muitas vezes, ela é considerada uma pseudociência. Eu não gosto nem desse termo, na verdade. Mas porque eu acho que ela é uma ciência, sim. E já tem provas o suficientes de que ela funciona. Mas como que era essa visão que você tinha nas suas aulas de psicologia em relação à hipnose? Porque a gente sabe que já teve algumas divergências de pensamento. Eu acho que alguém mandou a Ana Clara aqui, né? Quando eu fui fazer psicologia, eu falei que eu ia pagar um pedágio. Porque a psicologia, para mim, ia ser a cereja do bolo. Eu já clinicava. Se você olhar o cara ser psicólogo, ser médico, ser da área de saúde, ele tem um problema a mais, em tese. Que vão querer fiscalizar nele, que não se fiscaliza nos outros. Sim. E, para você ter ideia, eu entrei em 2005 na faculdade, 2004, até 2004, eu recebia vários e-mails por dia no falecido Yahoo Grupos, inclusive, entre outros, e-mails de médico, de psicólogo, de fisioterapeuta, de dentista, pedindo orientações sobre hipnose para tratar os pacientes deles. Mas aí, no momento que eu entro para o meio acadêmico, ali, ruim de dizer isso, não vou citar nomes nem nada, mas a pessoa que chega com alguma bagagem de fora, eles tentam de toda forma criar-se um estereótipo, alguma coisa do você, disso não vai dar certo. Colocando você em teste o tempo todo, é uma discriminação muito forte. Mas eu estava convencido do que eu queria. Até porque eu perdia, se pensar, eu perdia dinheiro. Nessa época, eu já tinha 5 filhos, dormia 2h40 por noite. Se não fosse a hipnose, eu tinha morrido. É sério, eu usava auto-hipnose para isso. Tá. A maior parte das técnicas que eu desenvolvi de auto-hipnose e de aprendizado foi naquela época. Tá. Porque eu dormia 2h40 por noite. No máximo 4. Que era o dia bom, né? Aquele dia que sobrou tempo. Então eu aproveitava qualquer 5, 10 minutos para entrar em transe e me recuperar. Então, dentro da faculdade, quando se fala... Eu me formei em 2009. Em 2009, ainda lembro como se fosse hoje. Um colega de sala, todo mundo sabia o que eu fazia o tempo todo, tá? Desde o primeiro dia. Tratei vários colegas dentro da própria faculdade, praticando o que é abominado por eles, tipo escadoterapia. Lá na lanchonete, né? Como eles diriam, botecoterapia, né? Então, a pessoa estava precisando, vamos lá, vamos sentar ali, vamos fazer tal coisa. Eu tenho todos os contatos de todos eles, em mais de 15 anos, que não teve recaída, não teve recidiva nenhuma. Mas o que a gente ouvia ali dentro, que você colocava, que a hipnose... um dia eu parei uma professora e perguntei, porque ela tinha mencionado alguma coisa de hipnose no meio da aula, né? E quando eu estava com um colega no saguão, próximo da praça de alimentação, parei e perguntei para ela, professora, a senhora falou de hipnose, a senhora usa hipnose? Ela falou, não. Eu falei, eu posso te perguntar por quê? Aliás, até essa minha pergunta é uma técnica que a gente fala, uma técnica hipnótica, tá? Que eu só perguntei para ela se eu podia, não perguntei por quê, né? Mas a pessoa já entende. Ela falou, simples, porque Freud não usava. Eu falei, então tá bom, já entendi. Tá tudo bem. Ou seja, o pensamento já é dogmático. O Gregory Bateson, que foi um antropólogo, que é um dos avós da PNL, Programação Neurolinguística, ele foi o líder do movimento de terapia breve em Palo Alto, na Califórnia. E ele chamava isso de psicoteologias. O que são psicoteologias? Se o Deus Freud não falou, então não existe. Se o Deus Fritz Perls, da Gestalt Terapia, não falou, então o Gestaltista não aceita. Se o Deus Moreno, lá do Psicodrama, não falou, ninguém aceita. E aí, onde é que a gente vai crescer? Onde é que a gente vai evoluir? Então nós somos fadados a continuar na mesma coisa para sempre? Vamos pensar no tempo da tecnologia que não seja terapêutica. Se a gente fosse fiel ao Thomas Edison, ninguém ia ter MP3, MP4, CD, era o gramofone ainda, não era? Se a gente fosse fiel ao Graham Bell, quem é que ia usar o celular? Exatamente.
primeiro telefone do Grambel era como o telefone de Danoninho, né? Não era 2 fios, praticamente 2 latinhas, ligando de ponta a ponta. Sim. Então, nesse campo, a fidelidade é burra. É uma coisa que não faz sentido. Todo conhecimento, e a própria ciência acadêmica que fala que todo conhecimento é construído em cima do conhecimento anterior. Então, se existe um conhecimento anterior e eu entro no conformismo em relação a isso, nada vai mudar. Sim. Aliás, recentemente, uma das coisas que eu estudo muito há muitos anos é a parte cerebral, né? Que hoje é denominado de neurociências, antigamente era psicobiologia, né? Se a gente pensar, o pessoal fala tanto em dopamina, mas a nossa evolução, se a gente pensar, se deve à dopamina, que ela é o hormônio neurotransmissor da indignação também, da insatisfação. Não é só do desejo, da vontade, da boa expectativa. Que o pessoal muitas vezes fala, a dopamina, aquela sensação boa, ela gera insatisfação. Se aquilo não aconteceu como você queria, você já fica um pezinho atrás. É o mesmo fenômeno quando você está ali, o indivíduo que é viciado em curtidinha na internet, né? Aí ele publica alguma coisa que deu metade e ele já começa a passar mal. Por quê? Ele não teve a resposta que ele queria. Sim. Então, quando a gente não tem, nós como seres humanos, quando a gente não tem a resposta que a gente quer, a gente começa a ir atrás de novo. Eu quero fazer melhor do que isso. Mas para quem é que vai querer atravessar de um continente para outro? Pelo céu ser mais seguro e pela água? Bom, eu, né? Eu sou só 3 meses pela água e pelo céu é 10 horas. Mas eu ainda prefiro pela água. Você ainda prefere... Pelo menos do avião? Eu não lido bem, não. Mas fala a verdade. Não lida bem ou tem medo de avião? Não, eu tenho medo. Eu tenho medo, o medo que eu já superei boa parte dele. Mas eu enfrento. Você vê que curiosidade. Tinha uma colega na faculdade, finalzinho de um semestre, ela chegou para mim e falou, me ajuda. Eu falei, por quê? Ela falou, eu vou sair, nós vamos sair de férias e o meu marido estava marcando da gente viajar para tal lugar de avião. Eu falei, tá, e daí? Isso é bom, não é ruim, né? Ela falou, não é que eu tenho pavor de avião. E aí eu fiz uma técnica com ela, que a gente chama em PNL, cura rápida de fobia. Fiz a técnica bem rapidinho com ela. No outro semestre ela veio correndo, me abraçou, agradeceu. Isso foi maravilhoso. Por quê? Peguei o avião, fui, voltei e não tive problema nenhum. Que bom, hein? Então, que bom. Já tratei uma terapeuta. Uma luz no final do túnel. Não, eu acho que hoje a gente tem a luz dentro do túnel. Não é nem no final do túnel. Então, na verdade, a fobia, ela só prova uma coisa pra gente, Marcelo. É que o cérebro aprende rápido. E se ele aprende rápido, ele pode desaprender rápido. E pode reaprender outra coisa. Entendeu? Então vamos lá, se subisse uma aranha caranguejeira na sua perna, quantos segundos você demora para ficar fóbico em relação a aranhas caranguejeiras? Segundos. Por que para tratar eu preciso de anos? Se você, do padrão não fóbico para o fóbico, você demorou alguns segundos para entrar. Vamos pegar uma metáfora mecânica? Se eu girar o parafuso na parede, botei na parede e dei 10 voltas para a direita para girar o parafuso, quantas voltas eu preciso dar para a esquerda para soltar o parafuso? 10. E se eu ficar dando 50 voltas? Ele vai voltar para mim. Não vai, nem vai, já vai ter caído, inclusive, né? Mas é isso que parece a ideia com que as pessoas querem propagar as ideias de terapia. Entendeu? Não é isso. Se o seu cérebro aprendeu muito rápido a ficar fóbico, ele pode desaprender muito rápido. Nosso cérebro é uma máquina de aprender. O ser humano morre quando para de aprender. E isso, para mim, é a morte. É quando a gente para de aprender. Agora, se você consegue reaprender novos padrões... hoje a gente fala tanto em computação, em tecnologia... Mas tudo isso é um reflexo pálido do que é a nossa capacidade cerebral. Eu não estou nem falando mental. Que aí vai entrar na discussão que uns vão dizer que mente não existe, outros vão dizer que existe, que a mente é só um construto teórico, outro vai dizer que... Enfim, no final das contas, só do cérebro, que é a instância física, que é a máquina, a carcaça, ou que se a gente pegasse como analogia o computador, que é o hardware... ele já é muito superior a todas essas máquinas que a gente tem. Sem dúvida. E
grosseiramente, criaram máquinas que imitam o nosso cérebro. Você já pensou quantos comandos você teria que colocar num computador para ele fazer uma tarefa simples que uma criança de 10 anos faz com segurança? Que é atravessar uma rua? Já pensou? Pensa o seguinte, você vai lá e dá a instrução básica, que é aquela que a gente pensa, porque o ser humano ele entendeu entonação, um monte de coisa. O computador não ia entender isso, né? Aí coloca lá, antes de atravessar a rua, olhe para os dois lados. O computador ia olhar para um lado, para o outro, vinha o carro e atropelava, já era um computador. Aí você coloca outro código. Olhe para os dois lados. Se não vier carro, atravesse. Aí tem um carro lá 500 metros. Ele não atravessa. Porque vem carro. Aí você vai ter que ir afunilando isso cada vez mais. Se tiver um carro a tanta distância... Como é que a gente faz para atravessar a rua? Variáveis possíveis, isso. Né? Então, você já pensou quantas variáveis tem ali? Agora eu vou mostrar outra variável. Imagine você atravessando a rua. Você olha com uma avenida Guarulhos aqui, no horário de movimento, você olha, não tem um semáforo, vou atravessar. Você olha para aquele carro que está vindo de um lado, do outro lado da pista, é como se você fizesse assim, ó. E geralmente você vai dizer, não sou bom de física, tá? Mas você vai falar, esse carro está a 60 por hora, a velocidade média dele tal, ele vai demorar mais ou menos tantos segundos para chegar até ali no meio da avenida quando eu passar. Então eu passo 1 segundo antes dele. E às vezes você faz isso em relação ao outro que está vindo. Quantos cálculos você precisou fazer? Mas você não é bom de física. Mas você fez. Mas conseguiu todos os cálculos de maneira intuitiva. Então, para o computador fazer isso, ele ia ter que ter comandos precisos, saber exatamente qual é a velocidade daquele carro, qual é a distância que vem até aqui, qual é a velocidade do seu passo, quanto tempo você demoraria para chegar naquele ponto X, naquela intersecção do cruzamento da avenida, de maneira que o outro carro não te pegasse, inclusive. Sim. Mas nós fazemos tudo isso. Então, o que a gente tem aqui é muito mais do que o pessoal pensa. Muito bom, Valdeci, muito legal esse papo. Sim. Esse papo me fascina. Inclusive, a gente pode até pensar num segundo programa com um tema específico, que de repente você pode até propor para nós. Até essa questão da fobia eu acho muito legal entrar, trabalhar fobias, mais. Eu acho que é muito legal. Vamos marcar o nosso Leandro Zermiani, que é o nosso produtor barra chefe. Barra. Aí ele vai estar organizando isso. E nós temos uma pergunta clássica no programa, né, que a gente sempre se preocupa em entender isso, que é, para você, Valdecir, Deus e tempo. Complicado, hein? Deus, vou dar uma resposta padrão. Deus é. Talvez nós existimos, né? Mas Deus é. Então Deus é a ideia espírita, dita como kardecista posteriormente, diz que Deus é a causa primária de todas as coisas. Eu acredito que Deus está acima de tudo. Tá. Tempo não existe. É só mais uma ilusão. Esse conceito é tão antigo, mais antigo do que Einstein, que falou disso, né? Que Einstein dizia que o tempo é só uma mentira. Muito bem contada, mas só uma mentira. Se a gente olhar as questões quando se fala de registros acásticos, ou a alma do mundo dos alquimistas, que é a mesma coisa, ou o inconsciente coletivo de Jung, a gente vai ter essa noção. O tempo é só mais uma coisa que a gente usa para a gente poder se referenciar. Se for para a vertente física mesmo, clássica, tempo e espaço, um só existe em função do outro. Isso. Sem tempo, não existe espaço e vice-versa. Então, eu acredito que fora daqui, fora da caixinha que a gente vive, a contagem não é tempo e espaço, é outro. Então, a gente vive preso num paradigma. Se a gente fosse pegar emprestado um filme, vamos pegar Matrix, né? Nós estamos presos numa grande Matrix. E cada um desenha a sua. Você vê que isso é tão verdade que essa discussão a gente chegou até na psicologia. O pessoal falava sobre uma das doenças mais polêmicas, que é a esquizofrenia. Falava, mas o esquizofrênico ele está fora da realidade, é isso? De qual? Da minha? Da sua? Da Ana? Na verdade, ele está fora da nossa realidade, mas ele está dentro da dele. Da dele, Mas qual de nós que vive dentro da realidade do outro de verdade? Qual de nós?
Se a gente pensar de outra forma, daria para redefinir, inclusive, essa ideia. O esquizofrênico, ele está fora da realidade compartilhada. Já que você perguntou de tempo, vamos entrar na questão de tempo. Os gregos, eles falavam em 2 deuses do tempo, Cronos e Kairos. Cronos é o tempo que era o deus do tempo, o tempo que devora tudo. Devora todos os seus filhos, todos os seus discípulos. Kairos é o tempo de Deus, o tempo do ser, o tempo das almas. Ou seja, Kairos é particular, é interior, é muito pessoal. Cronos, ele mesmo sendo compartilhado, é aquele que os hindus iam chamar de Maya, né? A grande ilusão. Mas você veja que engraçado, na mitologia, Cronos, ele engole os discípulos, depois Júpiter, em algum momento, vai lá, faz com que Cronos vomite os seus discípulos, alguns desses discípulos, e eles revivem. Vamos pensar em metáfora? Eu sou filosoficamente reencarnacionista, tá? Cronos vai lá e devora os seus discípulos. Depois Júpiter, a justiça, que Júpiter está relacionado, independente se você chamar de Xangô, se você chamar de Ganesha, de quem que você chamar, está falando da justiça. A justiça kármica vai lá e fala, opa, volta a ele tem que cumprir tal coisa. É a reencarnação. Tudo isso é feito ordenado. Mas a mitologia, toda a mitologia de todos os povos, ela conta uma história usando a forma mais inteligente de se usar a memória, a mnemônica, que é como? Através de imagens gritantes, coloridas, bizarras, que é como o cérebro gosta de aprender. Nosso cérebro não gosta daquela coisinha tudo escritinha que, infelizmente, o sistema de ensino continuou fazendo. Tudo linearzinho, tem que ser desse jeito. Não é. O nosso cérebro gosta do que é divertido, do que é gritante, do que é colorido, do que é bizarro. Então, como é que você ia fazer numa cultura que não tinha escrita, ou que não tinha escrita corrente, como é, porque até o papel não existia, né, dessa forma, tudo era muito caro para isso. Como é que você ia passar uma tradição? Oralidade. E como é que eu vou garantir que você não esqueça o que é principal em cada história? Eu vou vestir com cores fortes, com roupas engraçadas. Se você levar isso para a cultura afro-brasileira, virou trava-língua aqui, tá? Você vai ver, por exemplo, alguns que a gente chama de Essei Itanifá. Os Itanifá são os contos de Ifá. Tem um deles que fala que Iemanjá estava grávida e, fugindo de um agressor, ela tropeça, cai sobre o próprio ventre. Caiu sobre o próprio ventre, o ventre se rompe e começa a sair uma água abundante. E dessa água vão nascendo todos os outros orixás. Mas essa água que saiu do ventre de Iemanjá cobriu 3/4 partes do globo terrestre. Quantas partes do globo terrestre são cobertas por água mesmo? 3/4. Então, isso há 2, 3, 4 mil anos, os babalaô já sabiam disso. Mas quem é que tinha saído fora do planeta e mensurado isso? Mas como é que você pode colocar isso? Através de um conto, através de uma história que é gritante. É só assim que a gente vai gravar, né? Então, quando você conta outra história que eu falei de Cronos, é a mesma coisa. Então, está um monte de códigos ali dentro, e dentro desses códigos também, eu ouso dizer que a Bíblia, quase tudo que está lá é código. Quase tudo que está lá é código. E olha que Jesus alertou, né? Ele falava o quê? Quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Só que o cara acha que ficou preso na letra. Tem um mentor espiritual, Ramatiz, que eu estudo muito, só nessa encarnação, né? Já tem desde mais ou menos desde os 17 anos também. E que ele fala, as pessoas confundem a palavra do espírito com o espírito da palavra. Eles ficam presos na palavra do espírito, esquecem o espírito da palavra, que é o mais importante. E se a gente transportar isso para a Bíblia, para o Alcorão, para o resto, não é a mesma coisa que acontece? Sim. E agora vamos trazer isso para a hipnose? As pessoas vivem hipnotizadas pela mesma coisa. Porque alguém disse, porque o outro falou. E onde é que está a sua experiência? Onde é que ela conta? Onde é que está? Se todos nós somos indivíduos, como dizia Jung, ou seja, aquele que não se divide, e somos únicos,
Onde é que está o grito da sua alma? Onde é que está você mesmo nessa história? Vai ficar repetindo padrões que os outros repetiram. E quando se fala de tradição, com todo respeito de novo, eu acho que fica mais doído ainda. Porque quando eu falo, eu sou um legítimo representante da tradição X, eu estou querendo dizer que as outras não prestam. De alguma maneira. Porque se você vem da outra tradição, que é muito parecido com a minha, mas... Então por que eu faço essa? Porque eu acho que ela é melhor do que aquela. Ou então vamos admitir que eu só tenho afinidade com isso. E que não há obrigatoriedade em seguir a tradição. Porque a gente vai continuar repetindo a mesma história sempre, né? Exatamente. E nós estamos em 2024, né? Já dava pra gente ter mudado um bocadinho essa história. Sim, com certeza. Valdeci, a gente tem uma tradição também que é pedir para o convidado deixar uma mensagem final direcionada para o pessoal que está assistindo para encerrar aqui a nossa conversa. O que eu penso é o seguinte, quando a gente falou de hipnose, a hipnose, ela pensando em termos terapêuticos, ela é o raio laser das terapias. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar... vamos pegar toda essa luz que está aqui. Essa luz aqui dá para ser usada para fazer uma cirurgia? A minha pergunta já foi dúbia de propósito, tá? Não é a iluminação que eu quero saber. O que eu quero saber é, essa luz corta? Não, né? Não, Mas o raio laser é o quê? ele corta. Ele é luz Ele também, é luz. e corta. Porque ele é um feixe de luz condensado. Por isso que eu falo que a hipnose é o raio laser das terapias. É como se você entra num estado de atenção focada, concentrada, onde a sua mente joga, direciona, a gente pode dizer assim, um termo que a ciência não vai gostar, energia para aquele ponto. E por isso se consegue resultados muito mais rápidos, muito mais efetivos. Então, o que eu acredito é que nós vivemos num transe coletivo negativo. E quem pode tirar a gente desse transe coletivo somos nós mesmos, as nossas escolhas. É acreditar que eu posso ser melhor. Nós vivemos fenômenos, Ana, de bênçãos e maldições. E aqui eu não estou falando de religião, não, tá? Porque quando um médico vem e fala para você, olha, o mal que você tem é incurável, isso é uma bênção ou uma maldição? É uma maldição. Agora, quando ele vem e fala, olha, isso daqui, se você fizer direitinho tal coisa, você tem chance de melhorar. Isso é uma bênção. Então, as figuras de autoridade não percebem o poder hipnótico que tem, o poder das bênçãos e das maldições. Quando está na boca do político, do médico, do psicólogo, é uma coisa. Quando está na boca dos próprios líderes espirituais e religiosos, eu acho que fica até um pouquinho tão grave quanto do meio da saúde, né? Isso. Valdeci, muito obrigado. Foi um papo muito legal. Você quer deixar seus contatos? Aproveite agora. Instagram, @Valdeci Carneiro. Valdeci é VALDECY. Tá. Carneiro é o bichinho mesmo. Tá bom. É o carneiro, o animalzinho de sempre. Aí é só chegar no seu Instagram, direct, quiser conversar com você. Só mandou lá, minha equipe, a gente começa a fazer o contato. Tá. E se permitam, né? É isso. Se permitir ter uma visão diferente, uma vida melhor. Legal. Muito obrigado pela Obrigado sua a você presença. pela oportunidade. Obrigado a Muito vocês. legal, muito conteúdo de qualidade, muito bom mesmo, de verdade. Obrigado pela sua presença. Bem, então vamos agora finalizar falando dos nossos apoiadores, Sim. que é a Lute Benedetta. Uma loja de velas e aromas que é muito boa. Ela tem várias coleções diferentes que com certeza você vai achar algo que você mais gosta. Se for algo mais doce, se for algo mais cítrico, mas ela também tem coleções, por exemplo, ela tem a coleção dos 4 elementos, então eu gosto agora da energia da água. Então você tem a vela que vai ativar aquela energia, muito legal, muito trabalho, muito artesanal e muito pensado por trás. Nós temos também a Bacari English School, que é uma escola de inglês com aulas 100% personalizadas e particulares. Então, se você tem um interesse específico para aprimorar a sua carreira, aprimorar algo que você gosta, por exemplo, você gosta de quadrinhos. Então, você quer aprender vocabulário voltado para esse nicho. Ele vai preparar aulas para você, então é muito legal isso. E nós temos a Noesis também, que é um grupo de psicólogos que atendem brasileiros que moram no exterior. Então, é aquela pessoa que está fazendo intercâmbio, aquela pessoa que está
trabalhando fora do país e que precisa desse aporte de pessoas que conhecem a mesma língua que ela, que tem um plano de cultura similar, porque a gente sabe como é difícil, às vezes, você mudar para um país completamente diferente, que até a comida é diferente, a forma de falar é diferente, a forma de pensar é diferente. Então, são psicólogos que estão preparados para te ajudar num momento como esse. É isso. Então, muito obrigado a vocês que nos apoiam. Bem, eu finalizo o nosso programa de hoje, agradecendo a vocês, toda a audiência. Eu peço para que vocês visitem o canal, transite pelo canal, que tem muito conteúdo de qualidade, tem muita coisa boa. Os nossos convidados sempre agregando muito conhecimento, então vale a pena conferir. E eu finalizo pedindo para você se inscrever no canal, deixar os seus comentários, não esquece da curtida e compartilhar muito esse material. Bem, fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert e, claro, até o próximo episódio do 1818. Muita luz para todos vocês. Até!